Leitura do livro Nos Bastidores da Obsessão, Examinando a Obsessão, quinta parte. Outras vezes, se durante longa jornada física não reparou o karma por meio de ações edificantes, não raro é surpreendido na ancianidade pela presença incômoda daqueles a quem prejudicou, experimentando enfermidades complicadas, difíceis de identificadas, ou distúrbios psíquicos que se alongarão mesmo após o decesso orgânico. Em qualquer hipótese, no entanto, acenda a luz do conhecimento espiritual na mente que esteja em turvação nesse íntimo conturbado. Nem piedade inoperante, nem palavrório sem a tônica do amor. A terapia espírita, em casos que tais, é a do convite ao enfermo para a responsabilidade, conclamando a uma autoanálise honesta, de modo a que ele possa romper, em definitivo, com as imperfeições, reformulando propósitos de saúde moral e mergulhando nos rios claros da meditação para prosseguir revigorado, sendo afora. Diante de um programa de melhoria íntima, desatam-se os liames da vinculação entre os dois espíritos, o encarnado e o desencarnado. E o perturbador, percebendo tão sincero esforço, se toca, deixando-se permear pelas vibrações emanadas da sua vítima, agora pensando em nova esfera mental. Só excepcionalmente não se sensibilizam os sicários da mente melhorada. Nesse caso, a palavra esclarecedora do evangelizador nos serviços especializados da desobsessão, os círculos de prece, os agrupamentos da caridade fraternal, sob carinhosa e sábia administração de instrutores abnegados, se encarregam de consolidar ou libertar, em definitivo, os que antes se batiam nas liças do duelo psíquico ou físico quando a constrição obsedante é dirigida à organização somática. Quando se observam sinais externos dessa anomalia, já se encontra instalada a afecção dolorosa. Assim, considerando, use sempre a doutrina espírita como medida profilática, mesmo porque, se até hoje não foi afetada a sua organização fisiopsíquica, isso não isenta de, no futuro, tendo em vista que, aprendendo e refazendo lições como é do programa da reencarnação para todos nós, o seu ontem pode repontar vigoroso hoje ou amanhã, chamando ao ajuste de contas com a consciência cósmica que nos dirige. Perante obsidiados, aplica a paciência e a compreensão, a caridade da boa palavra e do passe, o gesto de simpatia e cordialidade. Todavia, a pretexto de bondade, não concorde com o erro a que ele se afervora, nem com a preguiça mental em que se compraz, ou mesmo com a rebeldia constante em que se encarcera. Ajude o quanto possa. No entanto, insista para que ele se ajude, contribuindo para com a ascensão do seu próprio espírito auxiliar, aquele outro ser que, ligado a ele por imposição da justiça divina, tem imperiosa necessidade de evoluir também. Letra D. Porta de luz. Imagine um dédalo em sombras, imensurável, hórrido, onde se demoram emanações mórbicas provenientes de células em disjunção, charco miasmático, carregado de lodo instável, tendo por céu nimbos borrascosos, sacudidos por descargas elétricas, pó sombrio que agasalha batráquios e ofídeos, répteis e toda a fauna asquerosa, região várrida por ventos ululantes, longe da esperança onde uma tênue e célere perspectiva de paz não treme luz. Considere-se relegado a este labirinto nefasto, longe de qualquer amparo, a mergulhar a mente em febre nos abismos do remorso que, fantasma incansável, assume proporções inimagináveis, sob o estrugir de recordações vigorosas das quais não se consegue furtar. Ressuma erros propositais e casuais com as que se distanciou da paz. Malgrado necessite de esperança ou refazimento, silêncio para meditar ou uma aragem fresca para renovação, escuta, inerme,
Outros companheiros de desdita em imprecações e lamentos, dominados pela própria sandice, onde a razão se fez sicário impiedoso, sem estranhas, e se encarrega ela mesma de justiçar com azarorrazes que, de forma de cilícios que lhes são involuntários, sem equilíbrio para uma evocação suave, um painel de ternura, amor ou prece. Avalie o significado de uma porta libertadora, que subitamente se abrisse convidativa, banhada que fosse de fraca, mas significativa luz, através da qual transporta a mínima distância entre você e ela. Pudesse ouvir consolo, chorar sem desespero, lenindo as próprias angústias e repousar. Além da porta, doce canto embalante ciciasse uma melopeia conhecida ou uma bercause reconfortante. Após vencida a entrada, revise paisagem esquecida e agradável e, dilatados os ouvidos, escutasse a pronúncia de um terno nome em relação a você. Irmão, depois que roteiro e medicamento chegassem salvadores, inaugurando experiência feliz, transpassada a expiação inominável, você bendiria certamente 1000 vezes esse portal de acesso. Tal região, não muito longe de nós, entre os desencarnados e os encarnados, são os vales purgatoriais, para que para os que transpõem o umbral da morte, narcotizados pela insânia e pelo crime. Tal porta fascinante é a mediunidade socorrista de que você se encontra investido na tessitura física, ao alcance de um pouco de disciplina e abnegação. Examinando quanto você gostaria de receber auxílio se ali estivesse, pense nos que lá estão e não demore mais em discussões inócuas ou em desculpismos injustificáveis. Corra ao socorro deles, os nossos companheiros na dor, iludidos em si mesmo, e abra-lhes a porta de luz da oportunidade consoladora. Mergulhe o pensamento nos exórdios do amor do Cristo e, mesmo sofrendo, atenda a estes que sofrem mais. Não lhes perguntarão quem você é, de onde vem, como se apresenta, pois não lhes importa. Antes, sim, desejarão saber o que você tem em nome de Jesus para lhes dar. Compreenderão mais tarde a excelência da sua fé, o valor do seu devotamento, a expressão da sua bondade, a extensão das suas necessidades e também estenderão braços na direção do seu espírito. Agora necessitam de paz e libertação, e Jesus precisa de você para tal mister. Não lhes atrase o socorro, nem demore sua doação. Possivelmente você já esteve ali antes, talvez seja necessário estagiar por lá. Se você conceber que o seu esforço é muito para os ajudar, mentalize Jesus transferindo-se dos cimos da vida para demorar-se no vale de sombras por vários anos e prosseguir até agora conosco. O Espiritismo, que lhe corrige a mediunidade em nome do Cristo, Espiritismo que o consola e esclarece, ensina-lhe que felicidade é moeda cujo sonido somente produz nessa íntima quando retorna daquele a quem se oferece e vem na direção do doador. Doando-se em silêncio, longe dos que aplaudem faculdades mediúnicas, coloque suas possibilidades a benefício dos sofredores, nas sessões especializadas e granjeará um crédito de bênçãos que lhe ensejará também liberdade e iluminação, à semelhança daquele que, médium do Pai, se fez o doce irmão de nós todos, milênios afora. Letra E. Reuniões sérias. As reuniões espíritas de qualquer natureza devem revestir-se do caráter elevado da seriedade. Não sendo os espíritos seres outros que não as almas dos homens que viveram na terra, não podem eles isentar-se da comunhão imperiosa resultante das leis de afinidade. Neste particular, convém não esquecer que
Os espíritos desencarnados, pelo simples fato de estarem despidos da indumentária carnal, não são melhores nem piores que os homens, mas continuação destes, plasmados pelo que cultivaram, fizeram e se aproveitaram.